Então, galera, selecionei o Enem 2010, primeira aplicação. E vou fazer como eu faço sempre, os modelos que eu faço sempre. Eu selecionei as 26 mais fáceis, já descartei, porque tô contando que todo mundo vai acertar, pra vocês não perderem tempo. Aí sobraram 19 questões. Dessas 19, dessa vez não foram 5 impossíveis, igual da semana passada. Foram 3 impossíveis que a gente tem o direito de errar, 3 difícil, que a gente pode errar também, e as 13 médias, que a gente tem que acertar, vou contar que a gente vai acertar. Então a meta para esse simulado, para esse Enem, vai ser 39 questões. Lembrando sempre que para passar para medicina tem que acertar mais de 36 e acertar as fáceis. Se você acertar mais de 37 ou 37, você já fica com mais de 900, se você acertar as corretas. Então bora lá. Firme. Eu peguei essas 19 questões e classifiquei da mais fácil até a mais difícil. Pra vocês terem noção mais ou menos. E vou classificar qual é o tópico de cada uma também. Então bora lá, primeira questão. Essa 159. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são... Bora. Se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então ela possui RIP igual a... Então a gente quer saber o valor do RIP, certo? Só que para isso a gente precisa saber a altura e a massa da menina. A massa a gente já tem, ele deu aqui, 64. Então só falta a altura. Mas ele não deu a altura, o que ele deu? Ele deu o IMC. Aí a gente vai jogar o IMC aqui, o valor, e a gente tem a massa, a gente acha a altura. E depois joga a altura aqui e acha o RIP. Essa questão é de boa, só que eu vou mostrar por que ela é considerada média depois no final para vocês. Então vamos calcular. IMC é massa. Qual que eu vou largar a massa? Em quilogramas, 64. Sobre altura ao quadrado. A gente não sabe. Só que a gente sabe o valor do IMC. Eu vou botar aqui, que é 25 quilos por metro quadrado. Ou seja, a gente passa. Eu vou botar H ao quadrado. Passa para lá, A vai ficar 64 sobre 25. Aí você vai tirar a raiz disso, vai ficar H 8 sobre 5. Certo? Só que a altura, a medida, igual ele falou, linear. Então 8 metros, né? 8,5 metros, está em metros. Então agora a gente vai achar o RIP. Como é que a gente acha o RIP? RIP é igual a altura, só que em centímetro, ó. Muita galera errou por causa disso. Por causa que não botou em centímetro, deixou em metro. Então bora lá. Em metro, em centímetro, daria isso aqui vezes 100, né? Pra ficar em centímetro, não ficar 800 sobre 5. Sobre raiz cúbica, ó, raiz cúbica da massa, que é 64. Por que essa questão foi média? Por causa disso. Por causa dessa raiz cúbica. Como é que a gente vai descobrir isso? Você pode tirar, fatorar, mas eu vou fazer de um jeito mais fácil. Se for raiz cúbica de 8, é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 a terceira, que é igual a 8. E se for tirar a raiz disso, você vai cortar e cortar, vai ficar o 2. O 2 vai sair, certo? Então, se é 64, você tem 2, 8, né? 8 vezes 8 é 64. Então, raiz, ó, de 8 vezes 8. Vou passar para baixo, que vai ficar 2 terços vezes 2 terços. Vai ficar 4. Vai ficar 2, 2 sai os 2, 2 fica 4. Ou seja, vai ficar 800, já vou fazer direto, sobre 5 sobre 1 quarto. Porque aqui passa invertendo, né? 4 sobre 4, 2. 200 sobre 5 igual a 40. 40 centímetros por quilo. Letra E. Qual classificação seria essa questão? Qual tópico que a gente botaria? Eu botaria radiciação. Por que eu botaria radiciação? Porque teve isso aqui de radiciação. Por isso que eu falo da importância da gente estudar matemática básica. Ajuda. Radiciação. Certo? Primeira questãozinha, questão de boaça. Bora. Segunda questão, que todo mundo tem que acertar também. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base do ano anterior. É importante a gente anotar, como base do ano anterior. Os conceitos são insuficiente quando o crescimento é menor que 1%, regular quando o crescimento é maior ou igual a 1 e menor que 5, bom quando o crescimento é maior ou igual a 5 ele vai falando, não vou terminar de ler não, vou aqui, já direto. Essa empresa apresentou lucro,
o lucro de 132 mil em 2008 e de 145 mil em 2009. De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado. Então, bora. Lembrando que o desempenho financeiro é calculado a partir com base no ano anterior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente já pega o modelinho de questão lá de porcentagem, que é do aumento. Eu vou até botar aqui só pra gente relembrar. Aumento é igual a V final menos V inicial sobre V inicial. Aqui no caso, como ele falou em relação a 2000, ao ano anterior, então tem que ser em relação a 2008. Então, o 2008 seria o valor inicial. Então, como é que ia ficar? O valor final, que é 2009, que é 145, menos o valor de 2008, que é o inicial, 132, sobre 132. E ficaria um valor aproximado de 0,098. Que para passar para porcentagem, multiplica por 100. Então, vai ficar 9,8%. Ou seja, cadê? Vai ficar menor que 10 e maior que 5. Então, é o bom, classificado como bom. Letra C. Essa questão tranquilinha também, tem que acertar todo mundo. O que a gente vai botar? Porcentagem. Subtópico de quê? De aumento percentual, diminuição percentual. Por quê? Porque é importante a gente saber essa fórmula, porque fica muito mais fácil da gente fazer todas as questões. E não confundir. Questão 140. Terceira questão. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Bora. Tá aqui o ranking. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre... Outra questão tranquila também, mas tem uma observação que a galera pode confundir e errar, que é essa aqui por estado. Ele quer saber o desmatamento médio por estado. Como que a gente faz isso? Nós teríamos que achar primeiro o desmatamento médio por estado, que seria a soma de todo o desmatamento de cada estado sobre, fazer uma média, né? A média aritmética sobre o total de estados, que são 9. Então, se somando isso aqui tudo, soma vai dar a média aritmética, que é a soma de todo o desmatamento, que daria 23.750 sobre o total de estados. Aí você ia achar o desmatamento por estado, que vai ficar em torno de 2.639. Então, o que a gente faria? A gente achou o desmatamento médio, que é 2.639 por estado. E ele falou que o de 2009 cresceu 10,5% em relação ao de 2004. O que a gente faz? Cresceu a taxa de aumento, lembra do desconto e do aumento? Vamos fazer 2.639, eu vou fazer direto, vezes 1, e a taxa de crescimento que foi 10%, que vai ficar 1,01. Isso. Aí a gente ia fazer a multiplicação, daria um valor de 2.902. Ou seja, não ia passar de 2.900, certo? Aí a gente vai para a resposta e tem letra C, 2.800 e 3.200. Essa questão só foi considerada média porque ela foi um pouco mais complicada por causa desse desmatamento médio por estado, mais continha complexa. Mas foi de boa também. Qual que estaria? Estaria em porcentagem. Porcentagem, esse tópico de porcentagem, aquele aumento e desconto que sempre cai, todo ano cai, tem que acertar, todo mundo tem que acertar. Quem quer acertar 37, 38 tem que acertar. Questão 180. Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começaram a se planejar para esse período com um ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil do período de 2005 a 2009. Então, 2005 a 2009. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada foi... Então, a galera ficou em dúvida muito porque não sabia o que era biênio. Só que se você for ver nas respostas, tá tudo a mesma coisa. 2004, 2005, 2005 e 2006. Tudo 2 anos. Então, já fica inferido que... Infere-se, né, que é 2 anos. Outra coisa, o que a galera costumou... A galera que errou porque não viu que tinha que apresentar a maior produção acumulada. O que é a maior produção acumulada? Você tem que somar no valor até dar o maior. Qual que é o maior? Esse aqui, ó. 2008 e 2009. Tem um de 2008 e 2009. 107 mais 113 dá quanto? 130, certo? 230, certo? Seria a maior produção acumulada. Presta atenção nisso, nessa produção acumulada. Por isso que a galera errou. Não tem nem classificação essa questão. Só foi por essa confusão mesmo que a galera errou. Bora, até agora foi tudo de boa, né? Então bora. Lembrando que a gente só tem que acertar as médias e as fáceis, que a gente consegue atingir 9 questões. Bora, questão 153.
O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados: 96% pessoas que consultam nossos classificados, 4% outros jornais. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação, essa área aqui, desse retângulo, a medida do lado do retângulo que apresenta os 4% deve ser aproximadamente, ele quer saber a medida desse aqui, ó. Vai tranquilinho também essa questão, né? Agora como é que a gente vai fazer? A gente calcula, vamos fazer por regra de 3 ou porcentagem mesmo. Calcula a área do retângulo, ó, a área do retângulo que é 260 vezes 400, está para 100%, concordam que é 100%? A gente não precisava nem usar o 96, é 100%. 4% seria esse espaço aqui, ó, que é a área desse retângulo menor, que ele já deu, que é 26 milímetros vezes x milímetros. Pronto, a gente faz uma regra de 3 e acha. Aqui já corta, fica 10, corta 2, vai ficar x, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 mais, vezes 10, né? 160 milímetros, né? Porque aqui tá em milímetros. De bolacha também, né? De bolacha. Qual que ia ficar nessa? Essa ia ficar geometria plana, concordo? Geometria plana. Pode ser de áreas. Pode botar regra de 3, pode botar porcentagem. A gente usou tudo isso. Eu deixaria a geometria plana áreas. Questãozinha fácil também. Média fácil. Bora, próxima questão. Questão 173. Lembrando que a gente já fez 4 questões. E a gente tinha 26, né? Que todo mundo vai acertar. 26 mais 4, 30. Então até agora foram 30 acertos. Agora esse vai ser 31. Bora. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era 35,5 e hoje é 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir: tamanho dos calçados e número de funcionários. Bora lá. Escolhendo uma funcionária ao acaso, ou a probabilidade ao acaso, e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é... Questão de probabilidade, a galera tem um pouco de dificuldade, mas essa aqui tá de boa. Vamos lá. Como é que é a probabilidade? É o seguinte. É o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Certo? Vamos lá. Ele quer... tem uma restrição. Botou, sabendo que ela tem calçado maior que 36, então não pode ser 36 nem 35. Então você já tira qual que é os possíveis. Então o total de casos possíveis, ela ser 37, 38 ou 39. E quantos tem? Tem 14 funcionários, certo? Então a probabilidade vai ser 14. E os casos favoráveis, ela quer calçar 38. Quantas funcionárias calçam 38? 10. Então fica 10 sobre 14, que é os casos favoráveis que eu quero sobre o total de possível. Que ficaria, na verdade, 5 sobre 7. Letra D. Calcular essa questão, botaria em probabilidade. Bora, questão 170. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Então, em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de... outra questão de probabilidade. Vamos lá. Ele falou que um tratamento tradicional, 40% dos pacientes foram completamente curados. Vamos considerar 100%. O X foram ao tratamento e só deu certo com 40%. Então 60% não deu certo. Vou botar aqui. Só que 60% de quem? Do X, do valor X, né? Então meio que ia ficar 0,6 do valor de X. E aqui 0,4 do valor de X. Isso vai ser importante pra gente entender no final. Aí ele falou que ia distribuir metade. Então, metade no tratamento inovador dos que não deram certo. Então, ficaria quanto? 30 pra cá e 30 pra cá. E ele disse que no primeiro, supondo que esse aqui é o primeiro, 35% dos pacientes foram curados. Então, desses 30%, 35 foram curados. E o restante não. Vou deixar aqui embaixo, se precisar a gente bota depois. E no segundo, 45%. Ou seja, em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de... Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, né, que for a porcentagem, a gente botou 100% valendo X. Você concorda que... Como é que é o X?
Aqui vai ser x também, 0,3x, a gente tem que multiplicar, que é a regra de percentual. Sempre quando tiver 30%, desses 30%, 45%, a gente faz multiplicação, ou seja, e sempre do valor inicial, do x, ia ficar 0,3 vezes x, não, vezes x não, nem precisa botar o x, vezes 0,45. Esse foi um que deu certo, e o outro que deu certo? O de cima, que é 0,3, a mesma coisa, vezes 0,35. Aí você vai achar o 10,5 aqui, por cento, e 13,5%. Então a gente soma esses dois valores, que dá 24%. Lembrando que é sempre do valor inicial. Esses 30% tá 30% do valor inicial. Outra forma da gente fazer essa questão, que ficaria até mais fácil para entender, seria a gente fazer o seguinte: a gente jogar um número, por exemplo, 100 pessoas. Aí 60 não deram certo. Então 60 pessoas não deram certo. Dessas 60 dividiu a metade. Então aqui vai ter 30 pessoas e aqui vai ter 30 pessoas. Pro tratamento 1, dessas 30 pessoas, 35% foi curada. Como é que a gente calcula? 30 pessoas é 100%, pode fazer regra de 3. 35 é x, vai dar o valor certinho, 13,5. Nesse aqui, das 30 pessoas, 45 foram curadas. A gente joga outra regra de 3. 30 pessoas é igual a 100%, 45% é quanto? Porque essa aqui foram curadas, é x. X é igual a 10,5. Aí soma o valor. Não, 10,5 pessoas, na verdade. E ali seria 13,5 pessoas. A gente soma e ia dar 24 pessoas. Pronto, a gente achou. 24 pessoas foram curadas. E agora, pelo tratamento inovador, em relação a essas 100 pessoas, quanto que é 24? 24%. 24 de 100 é 24%. Resposta é a letra B. Essa questão é um pouco mais complexa de probabilidade, por isso que ela é média. Mas também não é muito difícil, não. Porque já é manjado. Todo ano cai essa questão assim. Então tem que acertar. Todo mundo que quer fazer 37, 38 tem que acertar. Bora lá, questão 172. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, passo que a produção dos Estados Unidos da América usando milho foi de 45%. Então, do Brasil foi 43% da mundial e dos Estados Unidos foi 45%. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, porque é 45 mais 43, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente... Então, vamos fazer do jeito prático essa questão. O Brasil em 2006 fez 43%. O ELA fez 45%. Ele quer que em 2009 os dois continuem somando 88%. Só que ele falou que os Estados Unidos produziu metade, ou seja, 22,5%. Então, qual que é o valor do Brasil que ele tem que produzir? 88% menos 22,5%. Daria 65,5%. Letra D. Cara, desse jeito a questão ficou fácil, mas ela é um pouco complicada. Eu botaria em porcentagem. Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá... Então, para encher esses 20 copinhos pela metade, a gente tem que calcular o volume de cada copinho, só que só a metade do copinho. A altura dele é 4, então a gente teria que calcular 2 centímetros, porque ele pediu metade. Então vamos lá. 20 copinhos vezes a metade do volume. Qual que é o volume do cilindro? Π R ao quadrado vezes H. Π aproximar para 3. O raio ao quadrado é 4. É 12, né? O raio, o diâmetro é 4, o raio é 2. 2 ao quadrado, 4. A altura tem que ser só metade da altura, então vai ficar 2. Isso aqui fica igual a... Eu vou deixar o valor em π, na verdade. Vezes π. Isso aqui vai ficar 160 π. Agora vamos calcular o volume da leiteira. Se ela tem 8 de diâmetro, 4 de raio. Volume da leiteira igual a π, R ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes 20, que é a altura. Ficaria igual a 320 π. Então, comparando esses dois valores, observamos que a leiteira ela tem o dobro de volume
de metade dos 20 copinhos. Então, não vamos confundir. Olha aqui. A leiteira tem o dobro do volume dos 20 copinhos pela metade. Só que se for o copinho inteiro, é quanto? Vezes 2, certo? Que é 320. Se fosse os 20 copinhos inteiros, sem ser pela metade, ia ser 320 pi. Ou seja, letra A, nós devemos encher a leiteira até a metade. Ok, a leiteira total tem 320. Se a gente for encher até a metade, fica 160 pi. Até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Vamos calcular o volume. Quanto que é o volume do copo? O volume do copo. Pi. O raio é 2, né? O raio é 2, o diâmetro é 4, o raio é 2, fica 4 vezes a altura do copo. Fica 16 pi. Passa pra baixo aqui, 16 pi. Você concorda que 16 vezes 20 é igual a 320, que seria o volume da leiteira. Então a letra A tá certa. Pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume do copo. Sim. Então, essa questão ficaria com geometria espacial na parte de quê? De cilindros. Que todo ano cai no Enem. Inclusive tem um subtópico no caderno de questão. Questão média, porque é uma questão que é um pouco complexa, porque tem que saber um pouco das contas e tal, pode confundir, mas questão média, todo mundo tem que acertar. Lembrando que com essa questão a gente já fez 9, as 9 mais fáceis, as 9 médias, das 13 que eu classifiquei, todas tem que acertar, e dá pra acertar. O aluno que com essa aqui deu 35 questões, a gente tem que acertar mais 4. Próxima questão, 150. A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mas uma taxa fixa de entrega de R$10. Um artista plástico precisa encomendar telas e molduras dessa loja, suficientes para 8 quadros retangulares 25 por 50. Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares 50 por 100 centímetros. O valor da segunda encomenda será o dobro, maior, a metade, a menor. Então a gente tem que fazer questão por questão. Então vamos calcular primeiro a primeira encomenda. A área da primeira encomenda seria 8 quadros, aqui, 8 quadros, seria 8 vezes a área de cada quadro. Qual que é a área? Eu tinha botado 0,25 vezes 50. Opa, vezes 0,5, né? Porque tá em metro. Que no caso iria dar 8 vezes 0,125, que dá igual a 1 metro quadrado, porque tá calculando a área. Ele disse que 1 metro quadrado equivale a R$20, R$20 por 1 metro quadrado de tela. Então, qual que é o valor que ele vai gastar? Então, ele vai gastar R$20. Agora, a gente tem que achar o valor da moldura, que no caso seria metro linear, que seria o perímetro, ou seja, a soma dos lados do quadrado. Vamos pegar os 8 quadros, somar mais o perímetro. Seria 0,25 mais 0,25 mais 0,5 mais 0,5. Daria 8 vezes 1,5, que é igual a 12 metros. 12 metros. E ele disse que cada metro, que são R$15, cada metro linear de moldura. Se foram 12 metros, nós temos R$180 gastos com moldura. Então vamos somar o total do valor. R$180 mais R$20 da área, mais os R$10 da taxa fixa que ele cobrou. Seria um total de R$210. Pronto, achamos o valor total para a primeira encomenda. Agora vamos para a segunda. Segunda encomenda. Vamos primeiro calcular a área. Na segunda encomenda serão 8 quadros, com área igual a cada um 0,5 vezes 1, que dá 4 metros ao quadrado. Como cada metro custa R$20, então metro quadrado custa R$20, então vezes 20 daria 80. Vezes 20 dá R$80. Certo? Achamos o valor na área. Agora vamos da moldura. 8 quadros, como é o perímetro, vamos calcular 0,5 mais 0,5 mais 1 mais 1. Ficaria 8 vezes 3, que dá igual a 24 metros. Agora, como cada metro é R$15, então vezes 15. R$360. Então vamos calcular o total? Total, R$80 mais 360 mais 10 da taxa. É o valor de R$450. Então, calculando a primeira encomenda e a segunda, vamos às relações. A primeira deu R$210.
Já a segunda deu R$ 450. Então vamos analisar as respostas agora. Então ele disse que o valor da segunda encomenda será o dobro do valor da primeira encomenda. É o dobro? Não, uma é 210, a outra é 450. Se fosse o dobro ia ser 420 essa segunda. Então tira o dobro da primeira encomenda, certo? Maior do que o dobro. Uma é 400 e outra é 210. Mas não o dobro. É maior que o dobro, mas não é o dobro. Então tá certo. Vamos ver se tem alguma outra errada. A metade do valor da primeira encomenda, porque a altura é a metade da... Não é metade. Menor do que o valor da primeira encomenda, não é menor, é maior. Igual ao valor, não é igual ao valor. É maior, né? O valor da segunda encomenda será maior do que o da primeira. Então ficou a letra B. Bora. Essa questão foi considerada média. Mas como teve muita conta, ficou um pouco difícil. Ela uma questão não é difícil. Podia ser considerada fácil, mas devido ao tamanho de contas e de cálculos, demoraria muito para fazer, então ela ficaria na classificação das questões médias. Seria de áreas, né? Podia botar de áreas, que geometria plana áreas. Próxima questão, 162. Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos, com medidas indicadas na figura. O preço do tanque é diretamente importante, proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. No caso, seria o menor volume. Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Então, a resposta... qual desses 3 ele deve escolher? 1, 12 ou 3? 1, pela relação área, capacidade de armazenamento. Então, vamos ter que fazer as contas. Primeiramente, ele disse que o preço do tanque, da custo, é proporcional... É diretamente proporcional à área da superfície lateral. A área lateral. E segundo, que a capacidade, quando ele fala capacidade, ele está querendo dizer do volume. Então nós temos que calcular a área lateral de cada um e o volume de cada um. Certo? Então bora lá. Então, a área do primeiro e o volume do primeiro. Vamos calcular. Lembrando que a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, que é a altura. Vamos supor. Se eu fosse planificar o cilindro, a área lateral seria isso aqui. Qual que é essa medida? É o comprimento aqui da circunferência, do círculo. Seria 2π e o valor do r, certo? Qual que é o valor do r? 2πr. Vezes esse valor aqui, a altura. E qual que é o valor dessa altura? Seria o valor da altura do cilindro, 6. Por isso que fica a fórmula 2πr vezes h, a área lateral. Então vamos calcular a primeira, seria... O diâmetro é 4, então o raio é 2. Vou botar direto já. Vezes 2, vezes a altura 6, ficaria 24π. Qual que é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes a altura, certo? Ficaria ao raio ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A altura, 6. Ficaria 24π metros quadrados. Metros cúbicos, né? Porque é volume. E aqui seria metros quadrados, porque é área. Agora eu vou calcular a área 2 e o volume do cilindro 2. Que seria 2πr. H também, que ficaria 32π metros quadrados. E o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura do segundo, desse segundo aqui, ficaria também 32π, só que metros cúbicos. Vamos calcular agora a área do 3 e o volume do 3. A área lateral do 3 será 48π metros quadrados e o volume 72π metros cúbicos. Ele disse que ele queria menor custo por metro cúbico de capacidade, ou seja, o custo por metro cúbico, por volume, no caso. Ele quer o menor. Só a gente vendo aqui, a gente percebe que esse valor é o mesmo desse, que daria 1. Esse valor é o mesmo desse, então a gente já podia descartar. Sobraria só o terceiro. Que ficaria o custo. Então ficaria o custo, que é diretamente proporcional à área, 48π sobre 72, que é o volume, que é diretamente o volume. O custo por volume, certo? 2/3, que no caso é menor do que 1, então é melhor, porque ele quer o menor custo. 2/3 é menor do que 1, que daria o segundo, e o primeiro daria 1 também, essa relação, custo por volume. Então, seria 2/3, então vamos achar na resposta. 1 já não é, 1 também não é, o 2 também não é, o 3. 3 pela relação área-capacidade de armazenamento, 2/3, que é a área-capacidade. Capacidade é o volume. E a área seria diretamente proporcional ao custo, né? Ficaria aqui em cima. Então, letra D. Questãozinha mais complexa, porque teve que fazer várias continhas e tal. Mas assim, dá pra fazer também, tranquilo. Ficaria em queijo. De novo, outra questão.
Geometria plana, geometria espacial, cilindros. Área de cilindros, volume de cilindros. Lembrar bem essa área lateral, porque pode cair. E a galera às vezes confunde. Que no caso seria área igual a 2πr vezes h. Eu expliquei no começo porque que era πrh. Cilindro.